corretor. Falando um pouquinho... Bruna. Pode falar, Bruna. Eu não estou vendo vocês, tá? Tá, beleza. Apareceram algumas perguntinhas aqui. Aí eu acho que eu vou puxar essa pergunta aqui e se você for passar em outro slide, aí você segura para falar no próximo slide. Tá bom. O Douglas Marcondes está perguntando assim, aluguel de temporada. A cobertura de pagamento de aluguel cobre reembolso de Airbnb em caso de sinistro de incêndio? Tá. Se ele contratou aluguel para temporada, pegou fogo a casa e ele tinha alugado Airbnb, sim, a gente vai amparar, tá? Porque nesse caso ele não é um pagamento de aluguel, ele entra como perda de aluguel. A gente ampara. E aí, o Adriano Rocha está perguntando, ele gostaria de saber em qual seguro residencial ele encaixa o apartamento que mora e aluga o quarto via Airbnb. Se tem algum tipo de produto de seguro especial para residencial especial para isso? Ou, enfim, PINs básicos já tá. Não, hoje você pode fazer dentro do produto residência como habitual, tá? Como moradia, mas os bens do terceiro a gente não vai dar cobertura. Então, ele aluga o quarto e o terceiro ele deixa lá um notebook, as roupas e tudo mais. Em caso de sinistro, não tem amparo bens de terceiro. Perfeito. Beleza. Lembrando que a gente não pode ter pousada, tá? Se ele aluga um quarto... Ok, a gente libera, mas se for mais de um quarto considerado pousada e afins, não tem cobertura no Allianz Residência. Perfeito. Por enquanto é isso. Então tá bom. Eu vou falar um pouquinho mais devagar aqui, que a Gi me mandou uma mensagem. Bruninha, fala um pouquinho mais devagar. Falando um pouquinho, se eu falar um pouco rápido, vocês me brecam, hein? Falando um pouco aqui da nossa cobertura básica de incêndio, eu não vou explicar para vocês o que é um incêndio, o que é uma queda de raio, porque provavelmente todo mundo já conhece, né? Então, eu vou falar sobre os diferenciais do Allianz Residência na cobertura básica. A nossa cobertura básica, ela ampara incêndio, queda de raio, queda de aeronave, explosão e fumaça, né? É a cobertura básica e é a cobertura obrigatória no produto. Todos os pacotes, eles terão a cobertura de incêndio, né, que é a cobertura básica. E as duas principais vantagens que a gente tem na cobertura de incêndio, na cobertura básica, é que a gente reembolsa até 5% de recomposição de documentos, tá? Então, o corretor ele não precisa se preocupar em contratar uma cobertura acessória para perda lá dos documentos em caso de incêndio. Até 5% da IS da cobertura básica, a gente ampara os documentos, tá? Ampara a recomposição desses novos documentos. E também dentro da cobertura básica, a gente tem tem o amparo ali para carro na garagem. Então, se acontecer um incêndio na casa e o incêndio passou por esse veículo, a gente vai amparar até R$50 mil o veículo que está na garagem. Lembrando que o veículo não pode ter seguro, porque se o veículo tiver seguro, ele tem que acionar a cobertura ali do automóvel, tá? Então, em congêneres, para ter essa cobertura, você precisa contratar uma cobertura acessória, e aqui na Allianz não, a nossa cobertura básica, ela vai amparar o carro que está na garagem, na cobertura básica, em caso, né, de incêndio, fumaça, queda de raio, queda de aeronave e explosão, até R$50 mil, desde que ele não tenha seguro próprio, tá? O seguro do automóvel. Bruninha, isso é um super diferencial, né? Porque a gente vai pagar... Exatamente, até o valor da FIP tem um limite, até o valor de R$50 mil, mas, tá coberto, gente. Vale a pena a gente vender aí o produto com esse diferencial. Isso aí. Aqui são as coberturas adicionais disponíveis no produto residencial, que é danos elétricos, danos por água, desmoronamento, despesas extraordinárias, impacto de veículos, joias e obras de arte, perda, pagamento de aluguel, quebra de vidros, mármores e granitos. O RC familiar, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que a gente tem a extensão para danos morais dentro de RC, né? Dentro do RC familiar, eu também vou cobrir até 20% da cobertura para danos morais. Tem a cobertura de roubo de bens fora do local, tumultos e vendaval. Então, essas são as coberturas adicionais que a gente tem no produto residência.
Eu separei algumas aqui bem importantes, né? E quais são os diferenciais que a Allianz tem em relação a elas. Quando a gente fala em danos elétricos, a gente tem que sempre pensar muito bem, né? Porque danos elétricos, ele não vai só amparar ali os seus aparelhos elétricos, a geladeira, micro-ondas, fogão e tudo mais. Ele ampara também, gente, a parte interna que eu digo de fiação, né? Então, a minha fiação ela foi corrompida por um dano elétrico que estragou a minha televisão. Além de pagar a sua televisão, a gente também vai pagar a fiação que teve problema ali com o dano elétrico. A gente não pode esquecer nisso. E ainda mais aqui no Brasil, que hoje não, atualmente, né? Parece que aumentou muito a quantidade de raios que a gente tem no Brasil. Então, essa cobertura, para mim, tá, é uma das mais importantes que a gente tem. Claro, incêndio e danos elétricos, a gente nunca pode deixar de contratar, porque é uma cobertura muito importante no momento do sinistro, para não ter prejuízo, né? Lembrando também que aqui na Allianz a gente ampara a placa solar. Então, gente, placa solar no produto residencial 100% garantida, em todas as coberturas contratadas. O seu pacote possui incêndio, danos elétricos e vendaval. Vai cobrir placa solar nas 3 coberturas, tá? É um diferencial da Allianz. A Allianz ampara a placa solar em todas as coberturas contratadas. Quando eu falo de vendaval, também, né, se a gente for pensar, todas essas coberturas é importante, mas danos elétricos, vendaval e incêndio são as mais importantes do seguro residencial. Você imagina aqui no Sul uma residência sem vendaval, né? E o vendaval agora ele não está só no Sul, praticamente o Brasil inteiro tem o vendaval. Em São Paulo, eu moro em São Paulo está acontecendo muito destelhamento em decorrência de vendaval, devido aos ventos fortes, né? É uma cobertura muito importante também, inclusive para apartamento, porque a gente sempre pensa em vendaval para casa, mas não é só para casa. Sabe, o apartamento tem quando você fecha a sacada, né, de vidro, quando esse fechamento da sacada, ele é de responsabilidade da residência e não do condomínio. Ele só é de responsabilidade do condomínio quando ele é entregue pela construtora com o fechamento. Agora, por exemplo, eu comprei um apartamento e fechei essa sacada com vidro. A responsabilidade é minha, do meu produto residencial. Então, em caso de vendaval, quebrou todos aqueles vidros que a gente sabe que é muito caro, a gente vai amparar dentro do produto residencial. Tá? Então, é muito importante, tanto para uma casa, um destelhamento de uma casa, danificar todos os bens do segurado, como para um apartamento que quebre ali o seu fechamento, a água entre, né? Porque provavelmente tem chuva, então quebrou os vidros em decorrência de vendaval, acabou com os bens ali da sua sacada, então vai cobrir para apartamento também. Então, é muito importante, tanto para casa quanto para apartamento. Ô, Bruno, eu ia comentar aqui exatamente isso, né? O quanto o Brasil passa a entrar na rota de eventos climáticos, né? Então, a gente antes não tinha uma preocupação forte com eventos climáticos, e de 5 anos para cá, e a gente vê isso quando a gente olha, né, a quantidade de sinistros, a abrangência de um sinistro quando ele acontece e ocorre, isso era muito relacionado lá à região sul, e quando a gente vê hoje o impacto que o Brasil inteiro, de norte a sul, sofre com eventos climáticos. Então, o seguro residencial ele passa também a ser uma necessidade por conta de todo esse movimento climático que vem acontecendo, que vem mudando o retrato do Brasil, né? Eu queria só complementar isso. Isso aí, Vê. Falando um pouquinho de RC familiar, a gente não sabe o tamanho da grandeza dessa cobertura, né? Porque a gente entende, RC familiar, o RC, todos os RCs, né? A gente fala, vai cobrir ali uso, existência e conservação do imóvel, mas não é só isso, gente. O RC familiar, ele é muito abrangente. Por exemplo, o seu cachorro, você foi abrir o seu portão, o cachorro saiu e mordeu o cachorro do vizinho. Tem amparo, gente. O cachorro do vizinho, né? O gasto que o vizinho terá lá no veterinário para socorrer o cãozinho dele vai estar amparado dentro do RC familiar. Você mora em apartamento e foi limpar lá a sua varanda, colocou um vaso em cima do murinho e caiu o vaso em cima de um carro que estava estacionado na guia, lá na rua. Tem amparo também.
Lembrando que o RC, ele é uma sentença judicial transitada em julgado, porém, ele pode sim ser um acordo expresso entre o segurado e a seguradora, tá? Não necessariamente precisa de uma sentença ali para cobrir o reembolso no RC familiar. Eu vou dar um outro exemplo de uma criança bem danadinha. Meu filho é muito danado e a gente foi até o shopping e eu entrei numa loja para fazer uma compra, numa loja de vasos, por exemplo. Ele foi lá, bateu na estante, no stand, e caiu os vasos, né? Caiu 2 vasos e quebrou. Isso também vai estar amparado, porque é um dano que o meu filho causou a um terceiro. Essa cobertura, ela se estende ao cachorrinho, né? Ao filho, ao esposo, no meu caso, né? Cônjuge, e também a empregada doméstica registrada, tá? Ela precisa ser registrada, não pode ser diarista. Então, é uma cobertura muito importante no produto residencial. Fazendo um link do RC familiar com a cobertura de danos por água, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, tá? Recentemente. Eu fui viajar. Quando eu cheguei de viagem, o zelador veio falar comigo. Bruna, a Rebeca já falou com você? Eu falei, não, o que aconteceu? O seu apartamento está com vazamento na casa da Rebeca. Eu falei, nossa, eu vou falar com ela. Chamei a assistência 24 horas da Allianz, eu tenho seguro da Allianz. Chamei a assistência 24 horas e a assistência 24 horas detectou que realmente o meu cano estava rompido, o meu cano de dentro da parede estava rompido e fazendo assim, ela mora no andar de baixo, e fazendo estrago lá no apartamento dela. Eu chamei a assistência 24 horas, claro, ela vedou o cano, né, para não ter mais esse vazamento, ela quebrou a parede e vedou o cano. E eu abri um sinistro para indenizar a minha casa, minha residência e a residência da Rebeca. A Allianz veio até o local, fez a vistoria, né, detectou que o armário da Rebeca, ele estava todo mofado, né, atrás e dos lados. Então, a Allianz, ela indenizou a minha casa, né, referente aos danos que eu tive ali na parede, aos canos, aos pisos que eu precisei trocar o revestimento. O RC familiar, ele indenizou a residência da Rebeca, então eu troquei todos os armários dela, né? Claro que ela fez com o marceneiro de sua confiança, e eu indenizei, eu paguei esse valor para ela e tive o reembolso da Allianz através do RC familiar, né? Em comum acordo entre eu, segurada, e a Allianz. Então, gente, danos por água e RC familiar para apartamento, ele tem um link, né? Sempre que acontece, quase sempre, né, que acontece um danos por água, né, referente a um apartamento, a gente aciona também o RC familiar. Por isso que é tão importante o pacote, porque pode ser que no momento ali da contratação não seja interessante, nesse momento eu não vou contratar o RC familiar, e acontece um dano por água e você não tem o RC familiar, que nem seria o meu caso, eu teria que pagar a Rebeca, porque danos por água só iria indenizar a minha casa, e não a casa da Rebeca, tá? Roubo de bens. É uma cobertura, se a gente for pensar, para residência, muito importante, porque do jeito que está o mundo, né? Todas as casas aí, vou falar na rua da minha mãe, porque eu moro em apartamento, então é um pouco mais difícil, mas também não impossível, né? Mas na rua da minha mãe, todas as casas foram assaltadas, todas as casas já tiveram um roubo. Então, é muito importante a gente ter essa cobertura, e lembrando que a cobertura de roubo, ela não ampara só os bens, né? Ela também ampara o prédio. Então, o ladrão, ele tentou entrar ali na sua casa para fazer um roubo, mas nem conseguiu roubar. Mas para isso ele precisou arrombar o portão e arrombar a porta. De repente, o alarme disparou e ele saiu correndo. A tentativa do roubo, esses danos causados ao prédio, estarão amparados. Roubo de bens fora da residência segurada. Esse é um diferencial da Allianz, porque a gente ampara esse roubo de bens. Claro que tem uma relação de bens limites nas condições gerais, mas a gente ampara a nível Brasil. Por exemplo, celular. Então, eu estou aqui em Uberlândia com meu celular, eu saí na rua para comprar um remédio, meu celular foi roubado, o ladrão colocou a arma em mim e levou o celular. Meu celular vai estar amparado até R$1.000, tá? E bicicleta até 2.500. Lá nas condições gerais, eu tenho todos os limites e todos os equipamentos amparados. Aqui eu tenho para vocês
a visualização, né, das ofertas apartamento e casa. A diferença entre apartamento e casa dos pacotes, né, é que no apartamento eu não tenho desmoronamento e não tem impacto de veículos, porque não faz sentido. O desmoronamento ele cobre no meu seguro de condomínio e o impacto de veículos não faz sentido para apartamento. Então, essa é a diferença das ofertas casa e da oferta apartamento. Até 500 mil reais de cobertura. Então, quando eu tenho até 500 mil reais na cobertura de incêndio, eu vou apresentar o compacto, ampliado 1, ampliado 2 especial. E quando eu tenho casos a partir de 500.001, ao invés do especial, eu libero ali o exclusivo, tá? Então, essa é a composição dos nossos pacotes. Tem alguma pergunta? Muitas. Eu escutei. Assuntos, né? Tem muitos assuntos. Você tocou vários pontos, Bruninha, que às vezes faz a gente pensar, né? Poxa, se acontecer isso, né? E é para isso mesmo, o seguro residencial, a gente está aqui trazendo os especialistas aqui falando e dando exemplos para realmente fazer a gente pensar para oferecer para o cliente. Né? O seguro residencial, né, é o bem maior, é a nossa casa onde a gente mora, e a gente também pode causar danos a terceiros. Então a ideia é essa. Vai lá, João. E cada cobertura tem tanto detalhezinho, né, que gera dúvida. Vamos lá, vou puxar aqui, hein? Tá bom. O Silvio Reis está perguntando o seguinte: casa com cobertura fibrocimento de 4 milímetros cobre? Casa com fibrocimento. Deve ser. Então, não entendi. Se eu puder descrever melhor isso, para a gente poder entender, mas é casa com cobertura fibrocimento de 4 milímetros. Cobre? Não. Explica um pouquinho melhor. O telhado, o que é, né? Porque fibrocimento, ele não é um material combustível, né? Vamos lá, então. Vou pular aqui. Mauro Sakaguchi está perguntando: tem cobertura para placas fotovoltaicas? Sim, gente. As placas fotovoltaicas, elas estão cobertas em todas as coberturas contratadas. A gente não tem exclusão. A única exclusão que a gente tem no produto residencial é referente à geada, porque não é um risco coberto. A gente não tem cobertura para geada, tá? Então, ele vai estar... A placa solar está coberta em dano elétrico, em roubo, em vendaval, etc. Beleza. Aí, vamos lá. Silvio voltando aqui com outra pergunta. Calhas que transbordam água e danifica móveis. Está coberto o móvel? Não tem cobertura. Danos por água referente à chuva, entupimento de calha é um risco excluído, não tem cobertura. Tá. Aí o Elson Matos está perguntando se para comprovar os bens roubados se precisa de nota fiscal. Tudo vai ser analisado no momento de sinistro. Quando a gente fala em equipamento portátil, a gente pede sim a nota fiscal, tá? Mas o sinistro ele vai analisar, por exemplo, o notebook, se tem ali o carregador, se ele tem o certificado, a gente tem um limite para pagar quando não tem a nota fiscal. Mas, por exemplo, o micro-ondas queimou e vai levar até o local e não tem nota fiscal, o sinistro ele vai analisar e provavelmente pagar o sinistro. Tá. O Paulo Fernando Nunes está perguntando: danos elétricos além das placas, cobre os equipamentos que transformam energia solar em elétrica? Cobre todo o processo ali das placas, tá? Todos os equipamentos. Aí Inversor de potência e tudo mais. A Patrícia Carla está perguntando se aquela queda de luz que acontece no condomínio queima uma geladeira do apartamento, tem cobertura? Queda de luz no condomínio é dano elétrico, gente. Variação anormal de temperatura, né? De energia ali, vai ter cobertura. Tá, olha, o Gilmar está perguntando aqui, o Gilmar Almeida. O RC familiar cobre danos aos elevadores causados por água em virtude de esquecimento de ser ligada na unidade segurada? Cobre, gente. Cobre porque é um dano causado pelo segurado. Não vai cobrir os danos causados à sua residência, né? Porque você deixou ali sem querer a água e hoje a gente só cobre ruptura de tubulação. E nesse caso não é uma ruptura. Mas como você causou um dano ao terceiro, que o condomínio nesse caso é considerado terceiro, a gente ampara. Beleza. Aí... Paulo Fernando, de novo aqui. O RC cobre danos causados pelo segurado e familiares que residem em todo o território nacional?
Em território nacional, sim. Essa cobertura ela é considerada território nacional. Bom, o Adriano estava falando aqui, aquele fibrocimento é uma telha, um tipo diferente de cobertura. Que a gente estava em dúvida lá numa outra pergunta anterior. Se a telha ela não for um material combustível, né? Se ela não for isopainel, porque um telhado todinho de isopainel, ele é considerado 100% do risco, né? Ultrapassa os 25%. Então, se o fibrocimento não for um material combustível, que eu acho que não é, tá? Mas eu não tenho certeza, a gente tem cobertura sim. A Milene está perguntando, o proprietário de um imóvel pode contratar para imóvel locado? Pode, ele pode contratar cobertura para prédio em nome dele, não tem problema. E caso o locatário queira contratar conteúdo, ele também pode, ou na apólice, pode contratar prédio mais conteúdo e colocar a cláusula beneficiária para o locatário em favor do conteúdo. Tá. Sabrina Oliveira está perguntando se tumulto pode ser para apartamento também. Pode. Pode sim. Ó. Aqui nas ofertas de apartamento, eu tenho tumulto a partir do pacote ampliado 1. Beleza. Vamos lá, Cláudia está perguntando qual a diferença entre danos por água e ruptura de tubulações nas congêneres. Sabe dizer? Não, hoje a gente não tem diferença, né? Até um tempo atrás, acho que um mês atrás, a Aliança ela cobria um pouco mais que as congêneres, porque ela cobria também um transbordamento de água. E hoje ela não cobre mais. Então, a Aliança e as congêneres têm a mesma cobertura. Só que aqui na Aliança a gente chama de danos por água e nas congêneres é ruptura de tubulações, mas é a mesma cobertura. O Gilmar Almeida está perguntando: a cliente contratou o seguro do apartamento em nome dela, mas quem vai morar é a sua mãe. O acionamento dos serviços emergenciais poderá ser feito pela mãe dela? Pode sim, sem nenhum problema. Ela vai passar o CPF e o nome da filha e vai conseguir solicitar assistência 24 horas. João, acho que a gente poderia continuar, porque beleza. A gente tem alguns assuntos importantes aí, depois a gente volta nas perguntas. Porque não para de eu sei, são assuntos bem interessantes. Vamos seguir, e aí eu pego essas perguntas aqui e a gente joga mais para frente para responder. Então, segura aí, Valmor, William, Gilmar, a gente já vai responder. Ok, vou passar aqui a apresentação. Então, falando um pouquinho da assistência 24 horas, hoje a Aliança ela tem 2 pacotes, que é o Essencial e o VIP. O Essencial são serviços emergenciais, né, necessários para uma residência, e o pacote VIP são aqueles serviços emergenciais mais serviços de manutenção. No pacote VIP, a gente tem mais de 70 serviços disponíveis ali para o segurado, como limpeza, recuperação de veículos, assistência bike, fornecimento de caçamba, descarte responsável, entre outros, tá? Falando um pouquinho dos diferenciais da Aliança. Hoje a gente, como eu já falei para vocês, a gente ampara a placa solar em todas as coberturas contratadas, o inversor de frequência, o sistema da placa solar está tudo amparado. Quando a gente fala em imóvel e zona rural, a gente ampara desde que ele não tenha atividade comercial. Se ele tiver atividade comercial no local de risco, a gente só vai amparar a casa principal. Então, por exemplo, no local de risco, em zona rural, ele tem ali a comercialização de gado, a comercialização do leite, a comercialização de galinha e etc. Então, a gente vai amparar somente a casa principal, tá? A casa do segurado. Casa do caseiro tem cobertura nesse caso? Não tem. Quando não tem atividade comercial, que é somente para lazer, e uso do segurado, ele tem os bois ali para dar o leite, as vacas para dar o leitinho, mas ele usa só para ele. Então, a gente ampara, além da casa principal, a casa do caseiro e as demais dependências, desde que não ultrapasse de 25% de madeira, tá? Quando eu falo em cobertura de arma de fogo, a Aliança, isso é um diferencial muito importante da Aliança, gente. A Aliança ampara a arma de fogo desde que devidamente registrada nos órgãos competentes. Ele pode ter 1 arma, 2 armas, 3 armas. Ele só não pode ter coleção, tá? Porque coleção é um risco excluído nas condições gerais, mas a arma é um diferencial da Aliança, porque o mercado não ampara e a Aliança ampara a arma de fogo desde que devidamente registrada. O produto residência, ele tem um benefício que é o valor de novo, não é necessário contratar a cláusula, né? O segurado não vai pagar nada além disso. Então, 100% das apólices
tem valor de novo, não entra em depreciação em caso de sinistro. Casa e apartamento desocupado, eu já falei um pouquinho para vocês lá na frente. Eu tenho essa opção de contratação, lembrando que a casa desocupada é aquela casa que só vai ter ali imóveis planejados, ela não tem nada dentro, tá? Então, esse é o tipo de contratação para a casa ou apartamento desocupado. Residência com escritório. Residência com escritório, gente, é aquele escritório que eu trabalho sozinha ali dentro da minha casa, num espaço qualquer, na sala, num escritório, num quarto vazio, tá? Então, essa é a residência com escritório. A pessoa que trabalha dentro da casa e tem funcionários ou recebe atendimento ao público, não é considerada uma residência com escritório. Nesse caso, tem que contratar o produto escritório dentro do empresarial. Home office é eu, Bruna, que trabalho sozinha ali dentro da minha casa com o meu computador. E na residência com escritório, você não precisa contratar nenhuma cláusula. Os bens do escritório estarão amparados dentro da casa habitual, tá, gente? Só quando eu tenho moradia habitual que eu cubro residência com escritório, sem nenhuma contratação de cláusula, sem nenhum prêmio extra. Facilidade na cotação. O sistema da Allianz, ele é muito intuitivo, é muito fácil de cotar. A Allianz não pede inspeção de risco para residência habitual, né, veraneio e demais. Ela só pede inspeção para casa de madeira, tá? Então, todas as casas de madeira terão inspeção de risco e casa de alvenaria 100% de inspeção liberada, não existe inspeção. O seguro residencial, ele tem a cotação mais rápida do mercado, é muito fácil, intuitivo, é emitido praticamente na hora. Se não tiver nenhum bloqueio de CAP, de conta corrente ou de inspeção, o produto é emitido na hora, tá? Em menos de 50 minutos, de 50 segundos, você faz um cálculo na Allianz. Aqui eu vou passar... É importante, né, Bruna, destacar que a gente no seguro residencial tem quase 95% das propostas emitidas na hora. Então, você gera uma proposta e você sai com uma apólice para o seu segurado no momento que você fecha, em 95% dos casos. A gente só busca, né, ver em caso praticamente de CAP, que o corretor ele colocou ali o CAP, né, é acima do limite do corretor, então ele precisa rodar o sistema à noite para verificar se tem a conta corrente para liberar. Então, basicamente, é esse o bloqueio que a gente tem no produto residencial. O resto é 100% emitido automaticamente. Isso aí, Bruninha. A cotação, eu convido a todos que estão aqui a entrar no portal. Quem está muito acostumado a fazer do automóvel, a parte da cotação do residência é muito fácil. Você entra lá, formato digital, em segundos você tem a cotação e para oferecer a melhor oferta para o seu cliente. Então, a gente tem a gente vai passar depois um slide mostrando como é que você acessa a nossa máquina de capacitação. Aqui também, por ser tão fácil, a gente não vai mostrar a cotação aqui, né? Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Vamos ver um caso aí real aí da necessidade, né? A Bruninha vai dar um exemplo aí. Ela já deu vários exemplos, né? Do filho dela, né? Da amiga lá, do que aconteceu, coisas do dia a dia, mas ela vai falar de um case aí para dar mais uma orientada para vocês da importância do seguro residencial. É isso aqui, é isso aí. Esse daqui é o meu xará Bruno, né? Olha a cara do Bruno, a residência dele pegou fogo, gente. Além da casa do Bruno, que ela foi destruída pelo incêndio, ele perdeu os documentos, perdeu os bens, o escritório que ele trabalha dentro da residência dele foi gravemente avariado, né? O carro que estava na garagem, ele não tinha seguro, pegou fogo e para piorar a situação do Bruno, as telhas da casa caiu em cima de uma criança que estava brincando no quintal da vizinha e machucou a criança, né? Logo após o ocorrido, o Bruno entrou em contato com o corretor para o corretor abrir o sinistro e ajudar ele aí no procedimento. Então, analisando toda a apólice do Bruno, além da cobertura básica, ele tinha também outras coberturas contratadas, como o RC familiar e o perda-pagamento de aluguel. Por quê, gente? Porque o produto da Allianz, como ele é pacote, a gente garante ali que o segurado ele vai estar amparado até num sinistro mais básico, que é o sinistro de incêndio, tá? Então, ele teve ali a cobertura, ele utilizou a cobertura básica para amparar o seu imóvel,
dentro da cobertura básica, ele também fez a recomposição dos seus documentos, então a 5% limitada a 15 mil, ele fez a recomposição dos documentos que estavam dentro da casa. Ele também garantiu que o carro dele fosse indenizado da cobertura de carro na garagem dentro da cobertura básica, e os materiais de escritório também foram indenizados dentro da cobertura básica. Então, olha como é importante ter a cobertura de incêndio da Aliança, como é importante ter o seguro da Aliança. Na cobertura básica, ele conseguiu amparar o seu imóvel, os seus documentos, o carro que estava na garagem e os seus bens de escritório, tá? Agora, falando um pouquinho de RC familiar, a criança que se machucou em decorrência do incêndio da casa do Bruno, também... o Bruno foi ali, ele teve o reembolso das despesas que ele gastou com o socorro da criança. Então, médicos, remédios e tudo mais. E, além disso, ele tem a cobertura de perda pagamento de aluguel para ele mudar até a casa dele ser reconstruída. Então, em 3 coberturas, o Bruno teve todo o amparo da casa dele. Lembrando, gente, que tudo isso é valor de novo. Por quê? Porque no produto Aliança Residência, 100% das apólices tem valor de novo. Ele não teve nenhuma depreciação. Todos os bens dele foram indenizados e o Bruno agora está feliz da vida esperando a reconstrução da casa dele. Eu terminei aqui a minha parte de produto, falei rápido porque a gente tem pouco tempo, mas eu estou à disposição caso queiram perguntar alguma coisa. Tá bom? Muito obrigada. A Bruninha deu uma aula para gente. Bruninha, né, muito obrigada pela sua participação, pelas explicações, foi tudo muito bem claro. A gente vai passar, você pode passar o próximo slide.